E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma mini aula de Telecom da Loucos da Telecom em parceria com a Telecom Academy. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento para os patrocinadores que tornam tudo isso possível. A CG3 Telecom, que é fabricante de ferragens, a Maxprint ISP, que é a melhor solução para o seu provedor, a Global 8 Representações, que representa equipamentos Huawei, e a Atos Networks, que é responsável pela proteção do seu provedor, protegendo o seu provedor contra ataques DDoS e muito mais. Dito isso, meus amigos, bora pro vídeo! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. Hoje nós vamos entender como elas se propagam no ar. Isso é um pouco contraintuitivo, uma vez que a gente coloca uma antena e a gente não enxerga o que acontece quando sai dela a onda eletromagnética até chegar do outro lado. Quando temos um enlace de quilômetros, 10, 20, 30 quilômetros, e a gente coloca a antena na torre lá, e lá 20, 30 quilômetros depois chega o sinal. Isso realmente é um problema contraintuitivo porque nós não enxergamos. O padre Landel de Moura, que é um dos precursores da invenção do rádio, lá em 1900 e bolinha, ele tentou demonstrar essa experiência para várias pessoas e muita gente chamou ele de bruxo, que era um herege, e por ser padre ainda, ele estava indo contra a igreja, contra os princípios de Deus. Enfim, hoje nós vamos desvendar esse mistério e mostrar para vocês como que funciona essa questão da propagação da onda no ar. Mas antes de entrar mais em detalhes, eu queria que você imaginasse essa experiência que está aí na tela. Você já fez essa experiência? Se você não fez, faça em casa. Ela é bem simples e você vai conseguir entender bem como que funciona na prática a questão do campo magnético e do campo elétrico. Então, você vai pegar um objeto metálico, pode ser uma chave de fenda, pode ser um prego grande, alguma coisa metálica, e você vai enrolar um fio nesse objeto metálico, dando várias voltas, assim como está na figura. E as duas extremidades você vai colocar numa pilha ou numa bateria e vai colocar clips ou algum objeto metálico que possa ser atraído por um ímã perto desse prego. O que vai acontecer? Ele vai funcionar como um eletroímã, ou seja, ele vai captar os objetos metálicos próximos. Por quê? Você magnetizou esse objeto metálico que está enrolado enquanto estiver passando corrente ali. Então, isso é assim que funciona um eletroímã. Mas, Carlos, o que isso tem a ver com a propagação das ondas eletromagnéticas? Isso tem tudo a ver, como a gente vai ver agora na sequência. Então, façam essa experiência se vocês não fizeram. Então, por que acontece isso? Vamos supor, você tem a pilha lá, você tem o fio enrolado no objeto metálico, seja um prego. O que vai acontecer? Essa corrente contínua que vai passar da pilha para o fio, ela vai passar em todo o fio enrolado no objeto metálico e esse objeto metálico, passando a corrente ali, cria um campo elétrico. É o campo elétrico que está passando ali. E esse campo elétrico que está passando em volta desse objeto metálico, ele cria um campo magnético, que é esse H. Então, o campo elétrico representado por E maiúsculo e o campo magnético representado por esse H. Como a corrente é contínua, toda ela sai da pilha num sentido e chega no outro, e sempre nesse sentido, esse campo elétrico contínuo vai gerar um campo magnético contínuo. E aí surge o eletroímã. Então é por isso que acontece esse fenômeno do magnetismo. Você está criando um eletroímã, a parte elétrica, né, que está gerando uma parte magnética. Agora imagine o seguinte, vamos dar um passo a mais. Imagine que ao invés da pilha, que é uma corrente contínua, a gente coloque uma corrente alternada. O que é uma corrente alternada? É uma que vai num sentido num momento, e num outro momento ela vai para outro sentido. Então vamos supor que a gente coloque uma corrente alternada aí. Enquanto a minha corrente alternada está num sentido, ela vai criar um campo elétrico, aqui representado nesse gráfico, em um sentido. Agora, quando a minha corrente alternada for na parte de baixo, no outro sentido, ele vai criar campo elétrico variável no sentido oposto. Notem que o campo elétrico ele tem dois sentidos. Ora para um lado, olha as setinhas roxas, ora para o outro. Ora para um lado, ora para o outro. Olha o gráfico ali, né? Ora para cima, ora para baixo. Então, campo elétrico variável, ele gera ora para cima, para um lado e ora para o outro.
Então, isso ocorre devido ao campo elétrico variável. E o que vai acontecer? Aqui que está a grande sacada. Isso daí vai criar, quando o campo elétrico estiver para cima, um campo magnético em um determinado sentido. Olhem o gráfico aqui, o campo magnético representado por esse eixo. Então, o campo elétrico, quando está nesse sentido, gera um campo magnético nesse sentido. Mas quando o campo elétrico está no sentido oposto, ele gera um campo magnético no outro sentido, anti-horário aqui, ó. Então notem, o sentido das setinhas no campo magnético. Ora para baixo, ora para cima. Quando a fonte é variável, ela vai gerar campos elétricos variáveis que, por sua vez, vão gerar campos magnéticos variáveis. Notem o gráfico aqui. Quando o campo elétrico ele é para cima, ele gera um campo magnético num sentido. Quando ele é para baixo, no outro sentido, ele gera também um campo magnético num outro sentido. E aqui que acontece a mágica. Esse campo magnético gerado aqui, variável, ele vai gerar um campo elétrico, por sua vez, para um outro sentido, na verdade, para todos os sentidos. Então o que vai acontecer? Esse campo magnético gerado vai gerar um campo elétrico que nós não enxergamos. Ele está no ar. Ele vai gerar um campo elétrico num sentido. E esse campo elétrico variável aqui gerado, ele, por sua vez, também vai gerar um outro campo magnético num outro sentido. Para frente. E esse campo magnético aqui gerado, mais para frente, vai gerar um outro campo elétrico no outro sentido. E assim, cada campo elétrico gerado e cada campo magnético gera um campo magnético e elétrico, respectivamente, no sentido de propagação. Então, é assim que a onda se propaga. Um campo elétrico variável gera um campo magnético variável, que por sua vez gera um outro campo elétrico variável, que por sua vez gera um outro campo magnético, e isso vai gerando a propagação da onda. E é por isso que a onda é chamada de onda eletromagnética, porque um campo elétrico gera um magnético, que por sua vez gera um outro elétrico, que por sua vez gera um outro magnético, e a onda vai se propagando no ar. E a frequência desse campo elétrico da fonte variável vai ser a frequência da minha onda. Quando a gente tem uma rádio Transamérica 100.3 MHz, significa que a variação eletromagnética que sai da antena é 100.3 milhões de vezes por segundo, ou ciclos por segundo que a onda se propaga. Na verdade, não vai ser uma fonte direta que eles vão colocar, vai ser um oscilador que vai gerar essa questão da onda eletromagnética. Aí você gera a portadora para colocar, fazer a modulação com a voz, com a música, ou com qualquer coisa que você queira colocar lá dentro e jogar para frente para o ar, né? Um campo magnético gera um campo elétrico e assim sucessivamente. E aqui a gente pode ver o formato da onda propriamente dito, né? A onda, normalmente, quando a gente representa, na teoria, a gente só pega o campo elétrico, então ela só aparece aquela ondinha. Mas, na verdade, a onda eletromagnética são duas ondinhas, é campo elétrico e campo magnético, um campo elétrico e magnético. Então você escolhe, para fins didáticos, usar somente o campo elétrico. Tem o ciclo completo, para cima e para baixo. Quando ela completa um ciclo, é um comprimento de onda. E a quantidade de comprimentos de onda por segundo é a questão da frequência, são ciclos por segundo. São quantos comprimentos de onda você faz em um segundo. E é isso que determina a frequência. Então aqui tem uma animaçãozinha tirada lá do Wikipedia e mostra bem aqui dinamicamente como que ocorre. O campo elétrico gera um magnético e o magnético gera um campo elétrico. E aqui, propriamente dito. E é assim que funciona a antena, né? Então aqui, na verdade, a antena é só essa parte que está aqui. E tudo isso aqui são refletores e esses aqui são hastes diretivas ou diretores. Então aqui você tem um diagrama de radiação nesse sentido. Às vezes você tem refletores maiores, até 2 ou 3, né? Para a onda eletromagnética bater atrás aqui e ser direcionado. Às vezes o tamanho aqui é diferente. E é assim que funcionam as ondas eletromagnéticas. Quem descobriu isso foi um cientista alemão chamado Heinrich Hertz. E ele fez o seguinte experimento. Ele fez justamente duas bobinas, duas esferas metálicas, com um oscilador aqui, e quando dava uma faísca aqui entre elas, ele notou que numa haste, que não tinha circuito nenhum, era só uma haste, com duas esferas, a faísca também aparecia aqui. Aliás, tem essa experiência a rodo no YouTube, coloca lá, experimento de Hertz. Você vai ver muita gente
reproduzindo essa experiência. Então você vai ver como que ele fez. Então tem uma faíscazinha aqui e uma faíscazinha aqui. Ele entendia, pô, então tem alguma coisa aqui no meio que está fazendo com que a onda se propague para frente. Ele provou na prática os cálculos de James Clerk Maxwell, que tem aquelas famosas equações de Maxwell que descrevem justamente isso, né? O campo elétrico com o campo magnético, através das leis de Faraday, etc. Aí a gente entra numa seara de matemática pesada, que não é o objetivo aqui. Então, pessoal, é assim que a onda se propaga no ar. É super legal. Você nunca mais vai olhar uma antena da mesma forma, sabendo que ali tem sempre um campo magnético gerando um elétrico e etc. Isso também ocorre dentro da fibra ótica. Quando você tem um canal DWDM, por exemplo, né, num canal de 196 terahertz, é uma onda eletromagnética também, né, no infravermelho, que está lá 196 terahertz ocorrendo dentro da fibra ótica. A diferença é que a antena de rádio é uma frequência muito menor e usa o ar como meio. E o DWDM usa a fibra ótica como meio numa frequência muito, mas muito mais alta, lá no infravermelho. Né? E o rádio é lá no micro-ondas, que é uma frequência bem mais baixa. E a luz visível que nós enxergamos também são ondas eletromagnéticas. O vermelho, por exemplo, são ondas eletromagnéticas no campo visível. Então, dependendo da frequência da onda eletromagnética, você consegue enxergar a onda eletromagnética. Por exemplo, o verde que você enxerga é uma frequência, o azul já é uma outra frequência. Pessoal, esse é até um trechinho do curso de redes óticas do zero, onde aborda aí os meios de transmissão, desde o PDH até o DWDM, passando por essas tecnologias e mostrando um pouquinho de cada uma delas para que você entenda como funciona. Então, para quem quer começar a trabalhar com telecom, esse é o curso mais indicado. E eu estou dando um desconto de 20% até o dia 12, do 11 à meia-noite, cupom louco só para quem assistiu esse vídeo e chegou até aqui. Não vai estar nem na descrição, beleza? Então não perca tempo, acesse www.telecomacademy.com.br e selecione lá curso online, redes óticas do zero, PDH até o DWDM. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi, por favor, compartilhe para pessoas que você acha que pode ser útil também. Não deixe de acompanhar a Telecom Academy em suas mídias, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. E não deixe de se inscrever no telecomacademy.com.br e baixar o seu e-book sobre redes de transmissão. Um grande abraço e até mais.